A NASA acaba de liberar mais de 12.000 imagens capturadas durante a missão Artemis II, um dos eventos mais marcantes da exploração espacial nas últimas décadas. Essa missão não apenas levou humanos novamente à órbita da Lua após mais de 50 anos, como também estabeleceu um novo recorde de distância percorrida por astronautas a partir da Terra. À primeira vista, esse enorme acervo parece ser uma demonstração de transparência e avanço tecnológico. Mas quando uma agência libera uma quantidade tão massiva de conteúdo de uma só vez, surge uma dúvida inevitável. Estamos vendo tudo o que realmente importa, ou apenas aquilo que foi cuidadosamente selecionado para ser visto? As imagens impressionam. Registros da Terra vista do espaço, detalhes da superfície lunar, rastros de estrelas, a Via Láctea e até um eclipse solar total, capturado de um ângulo raro. Tudo isso cria uma narrativa visual poderosa, quase hipnótica. Mas é exatamente aí que começa o questionamento. Em meio a milhares de fotos, quantos detalhes passam despercebidos? Quantas imagens são realmente analisadas com atenção? E mais importante, será que, no meio de tanta informação, algo relevante acaba se perdendo? A própria NASA afirma que essas imagens têm valor científico e serão utilizadas em futuras missões. E isso é fato, mas também é fato que o volume gigantesco de dados pode diluir a atenção do público. Quando tudo parece importante, nada recebe o foco necessário. E isso levanta uma questão estratégica. Até que ponto essa transparência total também pode funcionar como uma forma de direcionar a percepção pública? A missão Artemis II foi histórica, sem dúvida. Mas o que estamos vendo agora não é apenas um registro do espaço, é também uma construção narrativa. E entender isso pode mudar completamente a forma como você enxerga essas imagens. A missão Artemis II marcou oficialmente o retorno de humanos à órbita da Lua após mais de meio século. Durante essa jornada, a tripulação percorreu cerca de 694 mil milhas, contornou o lado oculto da Lua e registrou uma quantidade impressionante de imagens. Ao todo, mais de 12.000 fotos foram capturadas, formando um dos maiores acervos visuais já produzidos em uma missão tripulada. E é justamente esse número que chama a atenção logo de início. Entre essas imagens, encontramos registros de longa exposição que mostram o movimento das estrelas, fotografias detalhadas da superfície lunar, visões da Terra como um fino crescente no espaço e até imagens da Via Láctea. Cada uma delas reforça o impacto visual da missão e contribui para a construção de um imaginário coletivo sobre o espaço. Mas quando olhamos para esse volume gigantesco de conteúdo, surge uma questão inevitável. O que realmente conseguimos absorver em meio a tanta informação? A abundância de imagens pode parecer um sinal de total transparência, mas também pode gerar o efeito oposto. Quando há material demais, a tendência natural é que o público consuma apenas uma pequena parte, normalmente aquilo que já foi destacado ou selecionado pela própria agência. Isso significa que, mesmo com acesso aberto ao conteúdo, a maioria das pessoas acaba vendo apenas o que foi previamente filtrado e apresentado como mais relevante. Além disso, a própria narrativa visual ganha força quando repetida em larga escala. Imagens semelhantes, com enquadramentos impactantes e temas recorrentes, reforçam uma sensação de familiaridade e direcionam a interpretação do público. Não se trata de ocultar informações, mas de organizar a percepção. E é aqui que o ponto central começa a se formar. Porque quando você tem acesso a tudo, mas não consegue analisar tudo, quem define o que realmente importa? Essa pergunta se torna ainda mais interessante quando analisamos não apenas o volume de imagens, mas também a qualidade e os detalhes técnicos de cada registro. Durante a missão Artemis II,
Os astronautas alcançaram um feito histórico ao se tornarem os humanos que mais se afastaram da Terra. Foram cerca de 694 mil milhas percorridas, incluindo a passagem pelo lado oculto da Lua, um marco que não era repetido desde a era Apolo. Ao longo desse trajeto, eles registraram imagens utilizando tanto equipamentos profissionais, como câmeras Nikon, quanto dispositivos mais acessíveis, como smartphones modernos. Esse detalhe, por si só, já chama atenção e aproxima ainda mais o público da experiência vivida no espaço. As imagens reveladas mostram um nível impressionante de detalhe. É possível observar a superfície lunar em close, rastros de estrelas criados por longas exposições, a Via Láctea cruzando o céu e até um eclipse solar total capturado de um ponto de vista privilegiado. No entanto, mesmo com toda essa tecnologia disponível e com a qualidade geral elevada dos registros, algumas imagens apresentam limitações naturais, como baixa iluminação, movimento da nave ou condições específicas do ambiente espacial. Essas variações fazem parte da própria natureza da fotografia no espaço. Diferente da Terra, onde há controle de iluminação e estabilidade, no ambiente espacial, fatores como radiação, ausência de atmosfera e movimento constante influenciam diretamente o resultado final das imagens. Ainda assim, isso levanta um ponto interessante. Mesmo com equipamentos avançados e acesso a tecnologias de ponta, nem todos os registros apresentam a mesma nitidez ou clareza. E é nesse detalhe que a percepção do público pode ser influenciada. Quando algumas imagens se destacam pela qualidade excepcional e outras aparecem com limitações técnicas, a tendência é focar apenas nas melhores, aquelas que causam maior impacto visual. Isso cria uma curadoria natural, onde o olhar é direcionado para determinados registros, enquanto outros passam despercebidos. Ao mesmo tempo, a própria escolha de quais imagens são divulgadas com mais destaque pode moldar a narrativa da missão. Não se trata de ocultar informações, mas de priorizar aquilo que melhor representa os objetivos da missão e sua importância histórica. E quando entendemos isso, começamos a perceber que não é apenas o que é mostrado que importa, mas também como é mostrado. Entre todas as imagens divulgadas pela missão Artemis II, algumas se destacam imediatamente pelo impacto visual. Um dos registros mais impressionantes é o eclipse solar total visto do espaço, onde a Lua cobre completamente o Sol e revela a coroa solar brilhando ao redor. Esse tipo de imagem não é apenas raro, mas também extremamente valioso do ponto de vista científico, já que permite estudar estruturas solares que normalmente não são visíveis. Além disso, há fotografias detalhadas da superfície lunar, registros da Via Láctea e imagens da Terra aparecendo como um fino arco luminoso no fundo do espaço escuro. Esses elementos constroem uma narrativa poderosa. Cada imagem reforça a grandiosidade da missão, a capacidade tecnológica da NASA e o avanço da exploração espacial. Ao mesmo tempo, elas capturam a atenção do público de forma quase imediata, criando uma sensação de maravilhamento e admiração. E é exatamente essa reação que mantém o interesse global ativo, enquanto o programa Artemis avança para suas próximas etapas. No entanto, quando observamos esse conjunto como um todo, percebemos um padrão. As imagens mais divulgadas são justamente aquelas que causam maior impacto visual e emocional. Isso não significa que outras imagens não existam ou não tenham importância, mas sim que a comunicação tende a destacar aquilo que melhor representa a missão para o público geral. Em um acervo com mais de 12 mil registros, é natural que apenas uma pequena parte receba atenção massiva. Esse processo é comum em qualquer grande operação de comunicação. Diante de um volume tão grande de dados, é necessário organizar,
selecionar e apresentar os conteúdos de forma estratégica. O resultado disso é uma narrativa mais clara, mais envolvente e mais acessível. Mas, ao mesmo tempo, isso também significa que a percepção do público é construída a partir de um recorte específico da realidade. E é justamente aqui que a análise se aprofunda. Porque, quando entendemos que toda grande missão também envolve uma construção de narrativa, passamos a enxergar essas imagens não apenas como registros do espaço, mas como peças de uma comunicação cuidadosamente estruturada. Isso nos leva ao ponto final. O que essa estratégia realmente revela sobre a forma como enxergamos a exploração espacial hoje? Quando analisamos o conjunto completo dessas mais de 12.000 imagens da missão Artemis II, o ponto mais relevante não está em uma foto específica, mas na forma como todo esse material é apresentado. A NASA deixou claro que esse acervo possui valor científico e será utilizado no desenvolvimento de futuras missões, especialmente no planejamento do retorno à superfície lunar previsto para os próximos anos. Isso é um fato. Mas também é fato que, ao disponibilizar um volume tão grande de conteúdo, a interpretação do público passa a depender menos da totalidade e mais daquilo que ganha destaque. Não existe evidência de qualquer ocultação direta ou de informações escondidas dentro dessas imagens. O que existe na prática é uma seleção natural do que será visto, compartilhado e lembrado. Em um universo com milhares de registros, a maioria das pessoas terá contato apenas com uma pequena fração, normalmente aquelas imagens que são mais impactantes ou que foram destacadas em comunicados oficiais e na mídia. Isso cria uma percepção baseada em recortes, não no todo. Essa dinâmica não é exclusiva da NASA. Ela acontece em qualquer grande divulgação de dados ou conteúdo visual. Quando há excesso de informação, o cérebro humano tende a filtrar automaticamente, priorizando aquilo que é mais claro, mais bonito ou mais fácil de entender. O resultado é uma narrativa simplificada, construída a partir de pontos de destaque, enquanto o restante permanece acessível, porém pouco explorado. No contexto da Artemis II, isso significa que a transparência total não está necessariamente em mostrar tudo, mas em disponibilizar tudo. A diferença entre essas duas coisas é fundamental. Mostrar implica direcionar atenção. Disponibilizar implica dar acesso. E nesse caso, a NASA fez exatamente isso. Abriu o acervo completo. Mas a forma como ele será consumido depende diretamente de quem está olhando. Portanto, o verdadeiro ponto de atenção não é o que foi escondido, mas como interpretamos o que foi revelado. As imagens estão lá, abertas ao público, com valor científico e histórico real. O desafio agora não está na falta de informação, mas na capacidade de observar, questionar e compreender o que realmente está sendo visto dentro de um volume tão grande de dados. Diante de tudo isso, a grande questão não é apenas sobre as imagens em si, mas sobre como nós, como público, consumimos e interpretamos esse tipo de conteúdo. A NASA disponibilizou mais de 12.000 fotos, abriu acesso ao material e reforçou o valor científico e histórico desse acervo. Mas na prática, quantas dessas imagens você realmente viu? Quantas foram analisadas com atenção? E quantas simplesmente passaram despercebidas no meio de tantas outras? A missão Artemis II foi histórica, estabeleceu recordes e trouxe registros impressionantes do espaço, da Terra e da Lua. Isso é inegável. Mas, ao mesmo tempo, ela também mostra como a informação pode ser abundante e, ainda assim, seletiva na forma como é consumida. Não porque algo esteja sendo escondido, mas porque a própria quantidade de conteúdo direciona o olhar para pontos específicos, deixando outros em segundo plano. Agora eu quero saber a sua opinião.
Você acredita que estamos vendo a história completa através dessas imagens? Ou acha que, mesmo com tanta transparência, sempre existe algo que passa despercebido no meio de tanta informação? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. E se você quer continuar entendendo o que realmente acontece nos bastidores da exploração espacial, aproveita agora para se inscrever no canal e não perder os próximos vídeos. Aqui, a gente vai além da superfície e analisa cada detalhe das grandes missões espaciais. E já que você chegou até aqui, recomendo que assista também os outros vídeos do canal, onde aprofundamos ainda mais esses temas e conectamos os pontos que normalmente ninguém explica.